Pessoal, vamos lá. Eu falei agora, no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre a nova recomendação da Academia Americana de Cardiologia, American Heart Association, sobre sono. Na verdade, eram 8 fatores essenciais para reduzir chance de infarto, AVC, demência, mortalidade. Um desses 8 fatores da nova recomendação é dormir bem à noite. 7 a 8 horas. Bom, e agora eu vou focar na doença de Parkinson, gente. Na verdade, eu trouxe 6 temas relacionados à doença de Parkinson e sono, que eu acho que é fundamental o paciente saber e o familiar. É bastante informação, elas são importantes e é importante a gente diferenciar na prática o que é o que, gente. É mais fácil quando o paciente conta para o médico, para o neurologista, o que está acontecendo, porque as condutas são diferentes, ou seja, o jeito que a gente aborda cada alteração do sono no Parkinson é diferente. Então eu vou contar para vocês o que é cada uma dessas 6, que é muito prevalente, gente. Na verdade, não é todo mundo que tem Parkinson que tem ou vai ter alteração do sono, mas é muito comum. Primeira coisa, quem tem Parkinson pode ter uma coisa que a gente chama de fragmentação do sono. Fragmentação do sono. O que é isso? A pessoa vai dormir 10, 11 horas, meia-noite. Ela até que dorme, ela pega no sono, só que ela acorda de madrugada, às vezes com dificuldade de se mexer na cama. Gente, isso é off noturno. Ou seja, a pessoa de dia ela toma um remédio, a levodopa, o pramipexol, o Azilect, ela melhora, só que à noite ela não vai dormir e fica tomando remédio de madrugada. Então muitas vezes de madrugada ela tem off, ela acorda à noite com dificuldade às vezes de se mexer na cama. Quem não tem Parkinson tem que imaginar o cenário, quer dizer, se você está dormindo à noite, você acorda 2 da manhã com dificuldade de se mexer, deve ser uma coisa, vocês concordam que é uma coisa ruim, uma coisa chata. Isso faz com que a pessoa acorde, muitas vezes ela volta a dormir depois, aí depois ela acorda de novo, então é um sono fragmentado que a gente fala, a pessoa dorme e acorda, dorme e acorda. Se você der o Prolopa BD, que é de liberação rápida, não vai ter tanto efeito, porque se eu der para a pessoa o Prolopa BD 10, 11 horas, ali 1, 2 da manhã acabou. Então, gente, quais são as estratégias para sono fragmentado? Eu preciso de alguma forma aumentar a dopamina dessa pessoa à noite. Vamos lá. Quando a dopamina é como se fosse um combustível, então ela é mais consumida de dia, quando você anda, quando você está trabalhando ou fazendo qualquer atividade física. À noite você está dormindo, você consome menos dopamina, ou seja, você usa menos. Mas não quer dizer que você não usa, porque se a pessoa produz muito pouco, porque ela tem Parkinson, às vezes eu preciso suplementar à noite um pouco. Não o Prolopa de liberação rápida ou os remédios para Parkinson de liberação rápida, mas a gente tenta dar remédio de liberação lenta, que a pessoa toma antes de dormir. Ele faz um leve platô e dura ali 6, 7, 8 horas até de manhã. Para pelo menos à noite, quando a pessoa acordar, ela tá um pouco mais móvel. Essa é a ideia, gente. Então vamos lá. Doença de Parkinson é uma doença motora. Classicamente é uma doença motora. Ela dá tremor, rigidez, lentidão. Mas existem os chamados sintomas não motores. Apatia, ansiedade, alteração urinária, constipação, alteração do olfato, que a gente chama de hiposmia. E a alteração do sono é um sintoma não motor. A primeira alteração que eu queria falar para vocês era essa, fragmentação do sono. Remédios de liberação lenta antes de dormir. Casos mais graves, a cirurgia, ela ajuda muito isso também, o DBS. E você ajustar justamente a liberação, às vezes, de adesivo, por exemplo, que ele libera 24 horas por dia, que é o neupro. Ou os agonistas, como o Pisa, o Minergie, que são remédios que também têm liberação lenta. Então, ou você trabalha com Prolopa de liberação lenta ou com outros remédios. Fragmentação do sono. Tudo bem, gente? Não é para ninguém se automedicar ou falar, opa, então vou tomar. Obviamente você vai discutir tudo com o teu médico. Mas a ideia aqui é lembrar que isso pode atrapalhar a pessoa. Segundo fator, gente, noctúria. Noctúria. O que é noctúria? Aumento de urina à noite.
Doutor, eu tô levantando 3, 4 vezes à noite para ir no banheiro. O normal, gente, é até 2 vezes. Mais que 2, a gente chama de noctúria, excesso de xixi à noite. A pessoa levanta para urinar. Obviamente, isso atrapalha o sono dela. E Parkinson, ele pode deixar a bexiga hiperativa. O que é isso? Ela enche um pouquinho, ela já quer esvaziar. Porque o fisiológico, quem não tem Parkinson, a pessoa às vezes enche a bexiga, mas ela não vai no banheiro naquele momento, ela espera encher um pouco mais. Se ela tá dirigindo, se ela tá numa consulta, se ela tá trabalhando, ela fala, bom, depois eu vou. No Parkinson, a bexiga fica meio hiperativa, que a gente fala. E à noite, ela enche um pouco, ela já dá vontade da pessoa ir no banheiro. Ela vai lá e faz xixi. Aí passa lá 1h30, vai de novo. Hiperatividade detrusora, ou hiperatividade vesical, ou hiperatividade da bexiga. São os nomes que a gente dá para isso. Ah, Rubens, então se eu tenho isso é do Parkinson? Pode não ser. Às vezes a pessoa tem um problema urológico, por isso que muitas vezes o urologista ou a ginecologista vai avaliar. Às vezes é um outro cenário, mas muitas vezes é do Parkinson. O que a gente faz, pessoal? Primeira coisa, diminui cafeína, então café, chá e bebidas, água ou isotônicos depois das 5, 6 horas da tarde. Porque se você diminuir a ingestão hídrica, teoricamente vai ter menos urina à noite. E tem medicações que reduzem a atividade da bexiga. Tá? A gente dá remédios que diminuem a atividade, a pessoa muitas vezes melhora. É difícil tratar isso, gente. Não é um remédio que às vezes é milagroso, mas tem estratégias. Muitas vezes a gente, neurologista, mesmo trata isso, quando fica claro que é do Parkinson. E se não melhora ou não vai bem, precisamos pensar em outras causas. E aí sempre a gente vai discutir muitas vezes com o urologista ou com o ginecologista. Faz sentido, gente? Então, fragmentação do sono. Períodos de off noturno, tentar melhorar a dopamina. Noctúria, excesso de urina à noite. Tentar reduzir a ingestão hídrica próxima do sono e, muitas vezes, medicamentos. Às vezes tem fisioterapias pélvicas, às vezes tem até toxina botulínica vesical, tem outras terapias. Então essa é a segunda alteração relacionada ao Parkinson, noctúria. Terceira, gente, que eu queria falar, insônia. Doutor, eu deito 10h30, 11 horas, fico enrolando na cama, passa meia hora, 1 hora e nada. A insônia, gente, ela é um problema que acomete muitas pessoas. Obviamente não precisa só ter Parkinson para ter. Na doença de Parkinson ela é comum. Tem a fragmentação do sono que eu falei para vocês é um tipo de insônia. A pessoa dorme e fica acordando. Mas tem gente que tem essa insônia inicial, a pessoa deita e não consegue dormir. Por que isso pode acontecer, gente? Então, excesso de preocupação, ansiedade, a pessoa muito nervosa, ou com ela fica pensando no próximo dia, pô, amanhã eu preciso fazer isso, sendo que à noite é o momento de desligar. Então, reduzir também estímulo de celular, de televisão, que são as luzes diretas, é fundamental. Preferir sempre uma luz indireta, por exemplo, um livro, é muito melhor para a pessoa tentar dormir. Muitas vezes meditação é o momento de relaxar. Então, a pessoa precisa criar o hábito, gente. Dormir é hábito. Quanto mais regular for esse hábito, melhor. De segunda a segunda. Deitar 10h30, 11 horas, acordar às 6, 7 horas. Evitar qualquer estimulante depois das 4, 5 horas. Coca-Cola, chocolate, café, chá preto. Evitar atividade física muito próxima do sono. Então, gente, você tem medidas não farmacológicas, ou seja, sem remédio, para tentar melhorar o sono. A gente chama de higiene do sono. Ah, Rubens, eu tô lá, faz 40 minutos rolando na cama, não durmo de jeito nenhum. Muitas vezes o ideal é sair desse ambiente, vai para a sala, pega um livro, começa a ler, hora que vier o sono, volta para a cama e tenta dormir. Não ficar rolando lá 2 horas. Uma coisa que eu às vezes peço, que eu gosto muito, é terapia cognitivo-comportamental para sono. Tem pessoas super especialistas que trabalham isso com os pacientes. Quer dizer, como que tá teu hábito? O que a gente precisa mudar? Gente, às vezes você muda hábitos, a pessoa volta a dormir muito melhor. Em termos de evidência científica, que a gente gosta tanto de falar, a principal evidência científica para insônia crônica é terapia cognitivo-comportamental.
É mais que remédio. E, obviamente, tem remédios para isso, remédios para melhorar o sono. Eu não vou entrar no mérito das medicações, tem várias que a gente usa e ninguém deve, obviamente, se automedicar. Mas você pode ter remédios que se beneficiam. O paciente com Parkinson fala, opa, estou dormindo melhor, gostei desse remédio. Seja antihistamínico ou mesmo antidepressivo, você consegue fazer com que a pessoa muitas vezes dorme melhor. Então vamos lá. Fragmentação do sono, noctúria e insônia. Quarto problema de sono em quem tem Parkinson, gente. Distúrbio comportamental do sono REM. Calma. Sono REM é a fase do sono que a gente sonha, que é uma fase mais profunda. Quem não tem Parkinson, quando está sonhando, fica parado. Então, se tiver uma pessoa agora na minha frente dormindo e sonhando, essa pessoa está parada. Quem tem Parkinson, muitas vezes se movimenta no sonho. Chuta, grita, dá soco, às vezes cai da cama. Isso acontece, gente. Isso é do Parkinson, não é do remédio. Não é outra doença. Chama distúrbio comportamental o nome. Distúrbio comportamental, ou seja, uma alteração do comportamento no sono REM. É extremamente famoso isso no Parkinson. Não é uma coisa grave, ou não é tomando Prolopa que vai melhorar isso, gente. Simplesmente isso é do Parkinson. Se é leve e não atrapalha muito o acompanhante, porque o paciente não lembra. Quem sabe é o acompanhante. Você não precisa tratar, você só orienta. Ó, evita objeto pontiagudo no criado mudo, vidro, copo de vidro, enfim. Se é muito frequente, qual que é a conduta? Remédio. Para isso, a gente usa muita melatonina ou mesmo benzodiazepínico, tem tratamento para isso. Mas lembrar que isso é do Parkinson. Geralmente é no meio da noite, gente, não é no início, 2, 3 da manhã, lá no meio da noite. Distúrbio comportamental do sono REM. A pessoa grita, fala à noite, às vezes o pessoal do outro quarto escuta. Quinto evento, ou quinta situação do sono que pode acontecer em Parkinson. Travamento matinal ou off matinal. O que é isso, gente? A pessoa vai dormir, vamos supor que ela dormiu bem. Ela acorda lenta, 5h30, 6 da manhã, fala, doutor, eu vou levantar da cama, tô com dificuldade. Por que isso acontece, gente? Porque ela ficou sem dopamina à noite, ou ficou com pouca dopamina. Ninguém fica tomando levodopa à noite, como eu falei. Isso chama off matinal, tá? Ela toma o remédio, demora ali uns 40 minutos, ela volta a melhorar. Quando o off matinal é muito ruim, ela fala, tá chato isso, pô. O que a gente pode fazer, gente? Ou a gente aumenta o remédio da noite antes de dormir, aquele de ação lenta, lembra? Ou eu dou um remédio de ação rápida, a hora que ela acorda. Que muitas vezes é qual? O Prolopa dispersível, que você coloca no líquido e toma. Então aqui é a orientação do neurologista, gente. Então dá para melhorar o off matinal? Dá. A cirurgia DBS, para quem tem indicação da cirurgia, que eu vou falar várias vezes da cirurgia aqui também, melhora bastante também, porque obviamente quando a pessoa acorda, ela está com o aparelho ligado. Off matinal. E a outra coisa, gente, que é extremamente importante, que é o sexto cenário para quem tem Parkinson. Então o primeiro foi fragmentação do sono, noctúria, insônia, distúrbio comportamental do sono REM e falei do off matinal, que é o travamento matinal. A sexta cenário, gente, é sonolência de dia. Doutor, eu tô tomando os remédios bonitinho, eu sigo tudo certinho que você falou, mas eu tô com muito sono durante o dia, seja no trabalho. Outro dia eu fui pegar a direção, fui na padaria, eu quase dormi lá no sinal. Sonolência de dia, gente. Se vocês pegarem um capítulo da doença de Parkinson, pega um livro, Parkinson, desse tamanho. Um dos capítulos dele é sonolência excessiva diurna. Sonolência excessiva diurna. O que é isso, gente? A pessoa tem muito sono de dia. E a doença, a gente sabe hoje que a doença em si, ela aumenta um pouco o sono de dia. Só a doença em si. Mas o que mais dá remédio, o que mais dá sono, geralmente de dia, é medicação, gente. Prolopa, o Pramipexol é o que mais dá sono. Pramipexol, Cifrol. Mantidan, Razagilina, Niar, geralmente não dão tão sono. E a gente tem que detectar isso, gente. Quando tá tendo um sono que é leve, muitas vezes você não reduz o remédio. Você orienta a pessoa, ó, toma uma xícara de café de manhã, uma tarde. Isso é conduta, gente, correta.
Dorme um pouco depois do almoço, não mais que meia hora. Mais que meia hora atrapalha o sono lá da noite. Então dorme lá uns 20, 25 minutos, põe no despertador. Ajuda. E muitas vezes você precisa dar remédio para tirar o sono de dia. É uma alternativa que a gente usa não tão frequente, mas eu posso dar medicações que tiram o sono. E sempre olhar para a noite. Não necessariamente pôr toda a culpa no remédio, porque às vezes a pessoa está dormindo muito mal à noite, então ela fica com sono de dia, não só pelos remédios, mas porque ela não está dormindo bem à noite. E sempre lembrar, gente, que alterações do sono não obrigatoriamente são do Parkinson. Exemplo, a apneia obstrutiva. A apneia obstrutiva, a pessoa fica alguns segundos sem respirar, depois volta a respirar. Isso é a apneia. Ela é extremamente comum na população, no mundo, e ela tem quem tem Parkinson, não tem nada a ver, vamos dizer assim, com a doença de Parkinson. Então, a pessoa com Parkinson pode ter outro problema. Então, às vezes ela tem uma apneia e está morrendo de sono durante o dia. E você fica lá tentando mexer em remédio e tal, mas o problema está na noite dela. Quando a gente suspeita disso, paciente que tem um pescoço muito curto ou que ronca muito, o que a gente faz? Polissonografia. Polissonografia é um exame que você faz durante a noite que consegue ver se você está tendo apneia. É fundamental, gente. Porque se tiver, o tratamento é super específico. E aí muitas vezes você trata a apneia, a pessoa de dia melhora muito a sonolência, melhora muito. E aí eu consigo dar o remédio de forma adequada. Tudo bem, gente? Então a alteração do sono é super importante no Parkinson. Melhora a qualidade de vida quando você trata. Lembrar que a atividade física regular. Tem vários estudos mostrando que em Parkinson melhora a qualidade do sono. Estudos feitos, grandes. Então precisa cuidar direito, informar o médico. E sempre que tiver qualquer dessas alterações que eu falei, avaliar o que precisa fazer, seja de forma não medicamentosa ou de medicamentosa. Tá bom, gente? Um abraço a todos e um ótimo dia.